Olá, tudo bem? Estamos na nossa Semana de Oração 2016 da Revista Adventista. Todas as igrejas adventistas do mundo estão estudando exatamente esses temas que nós estamos estudando aqui em Paris. E como estamos numa Semana de Oração, eu gostaria hoje de fazer um pedido de oração aqui para que você que nos assiste também possa se unir a nós. Ontem, dia 21 de novembro, eu estive no Hospital Salpêtrière e fiz uma visita para uma irmã que se chama Wildes. Ela é brasileira e está passando um tempo aqui na França, e a sua filha, Fernanda, me telefonou ontem, pedindo que eu fosse visitar a sua mãe no hospital, que ela está em coma há 3 semanas. Ela está com embolia pulmonar por conta de uma trombose. E eu fiz essa visita e conversei bastante com a irmã Fernanda e orei pela sua mamãe, irmã Wildes, que tem apenas 65 anos e está desenganada pelos médicos. E eu orei por aquela nossa irmã ali no leito da reanimação cirúrgica, da UTI. E a irmã Fernanda, a filha dessa irmã, pediu que a nossa igreja orasse e intercedesse a Deus por sua mamãe. Então eu prometi a ela que durante essa semana de oração nós iríamos orar. E eu quero fazer isso agora. Antes de começar o tema de hoje, eu quero elevar uma prece ao Senhor Deus pela restauração da saúde da irmã Wildes e quero pedir que você depois, durante a semana, com a sua família, continue a orar, a interceder por todos os doentes e, inclusive, pela irmã Wildes também. Oremos. Querido e bom Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa semana de oração e pelas ricas e importantes mensagens que o Senhor está nos dando de como podemos nos tornar um missionário no seu reino. Senhor, apresentamos-te nesse instante o pedido da nossa irmã Fernanda, pela sua mamãe, irmã Wildes, que está em coma, desenganada pelos médicos. Pedimos que o Senhor a tenha em suas mãos. Pedimos que o Espírito do Senhor possa visitá-la e possa aplicar-lhe a cura, não só espiritual, mas física também, conforme a sua santa vontade. E que a família e que todos nós possamos dar glórias ao seu nome. Qualquer que seja a atitude que o Senhor tomará com relação a essa irmã, nós compreenderemos que a sua vontade é soberana. Mas se for possível, Senhor, que o Senhor possa curar a irmã Wildes e restituir a sua saúde e trazê-la de volta à vida. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, agora então, comecemos o nosso tema. Bem, após esse rápido momento de oração intercessória, entremos no tema de hoje. O título da mensagem de hoje, terça-feira, é Missão com compreensão e empatia. Vamos lá. Envolver-se na missão com compreensão e empatia é dizer às pessoas o que elas necessitam ouvir, de maneira em que elas possam compreender melhor o Evangelho. Por exemplo, com licença, Senhor, o Senhor está salvo? Ao virar-me, deparei com a face honesta de um jovem com 20 e poucos anos, quando passava rapidamente pelo supermercado. Desculpe, eu disse, você pode repetir? E eu achei estranha a abordagem do jovem. Aí ele disse assim, o senhor tem certeza de que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Foi sua pergunta seguinte. Em 2 minutos, e antes que eu pudesse responder sim, o jovem evangelista me deu um resumo completo do Evangelho, repleto de expressões religiosas. E finalmente eu consegui convencê-lo de que eu já era de Cristo. Enquanto eu fazia minhas compras, eu fiquei pensando naquele encontro. Admirei-me da coragem e ousadia daquele jovem, que aparentemente não tinha o menor receio de sofrer rejeição e nem de ser desaprovado pelas pessoas. Mesmo assim, me senti perturbado e até mesmo triste. Pensei em quantas pessoas poderiam se afastar desse tipo de abordagem, né? Quantas pessoas, mesmo entre os cristãos, nascidos de novo, compreenderiam
o significado daquela expressão, o que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Né? Infelizmente, o que aquele jovem tinha de zelo faltava de preparo e sensibilidade com relação ao seu público-alvo. Temi que o seu estilo de comunicação, embora deva ter atingido algumas poucas pessoas, pudesse deixar perplexa e até alienar a vasta maioria das pessoas que ele estava abordando. É preciso, portanto, falar a linguagem das pessoas às quais nós queremos alcançar, não é verdade? Ao procurarmos cumprir a nossa missão de proclamar a última mensagem sobre a misericórdia de Deus ao mundo, é mais natural que tentemos comunicar essa mensagem pela nossa perspectiva pessoal. Por exemplo, falar o que nós gostamos, o que nós não gostamos, contar nossas experiências pessoais, nossas necessidades pessoais. No entanto, se falhamos em compreender e que comunicar pela perspectiva daqueles a quem nós estamos a alcançar, nossa mensagem será estranha para eles. Compreende? Devemos tentar compreender o que é que as pessoas gostam, o que é que elas não gostam, quais são suas experiências pessoais, sua história e quais são as coisas das quais elas necessitam. Só então, com base nisso, nós devemos elaborar a mensagem de forma que possamos alcançá-las. E de uma maneira que eles possam compreender, né? Esta abordagem pode ser resumida pelas palavras de Paulo, assim, quando ele disse: tornei-me judeu para com os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como um sem lei. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. 1 Coríntios 9, a partir do verso 20. Primeiramente, Paulo trabalhou para compreender o seu público-alvo, os judeus, os que estavam sob a lei, e depois os que estavam sem lei, e depois todas as outras categorias de pessoas. Então, ele se esforçou para se comunicar, para alcançar aquelas pessoas específicas, falando a linguagem que aquelas pessoas entendiam. O exemplo de Jesus nos leva até um pouco mais longe. Enquanto Paulo, nesse texto, identifica certas categorias de pessoas, crentes e não crentes, Jesus ampliou esse método ao nível de indivíduos. O Senhor deseja que a sua palavra de graça seja levada a cada pessoa. E, em grande medida, isso deve ser realizado pelo trabalho pessoal. Esse era o método usado por Jesus Cristo para alcançar as pessoas. A sua obra foi composta em grande parte por entrevistas pessoais. Ele tinha muita consideração pelo público de uma só pessoa. Além dos grupos de pessoas, Jesus procurou compreender individualmente a mulher cirofenícia, em Atos 7, o fariseu, de Lucas 11, o coletor de impostos, de Lucas 19, o paralítico, de João 5, a mulher adúltera, de João 8, entre outras tantas pessoas. Depois de compreendê-los bem, Jesus se comunicava por meio da perspectiva do indivíduo, de cada um. Ele falava ao coração de cada pessoa. Para obtermos sucesso em nossa missão, querido irmão e irmã, precisamos seguir o método do Senhor Jesus. Devemos primeiro trabalhar para compreender a pessoa em questão, ou o vizinho, ou o membro da família, ou o colega do trabalho, ou o amigo, ou que seja um inimigo. E então, somente depois, elaborar o testemunho para alcançá-lo. Cada pessoa é uma pessoa diferente de todas as outras. E então devemos nos esforçar para comunicar a mensagem pela perspectiva individual deles. Embora não possamos compreender completamente a perspectiva de uma outra pessoa, porque não somos Deus, nós podemos fazer um progresso significativo em direção a esse alvo, usando as seguintes perguntas. De que você mais gosta? Qual é a coisa que você detesta? Qual foi atualmente, ou qual é atualmente, a experiência que mais impactou seu coração?
Quais são os seus sonhos, suas necessidades? Depois disso, conseguiremos respostas. E então vamos elaborar uma forma de alcançar o coração dessas pessoas de forma bem específica. É uma adaptação. Se trabalharmos nessa direção, estaremos mais bem equipados para cumprir a nossa missão, com a compreensão e a empatia de Jesus. Bem, a Bíblia oferece-nos muitos exemplos desse modo de abordagem. No livro de 2 Samuel, capítulo 12, Natã foi enviado por Deus numa missão para o rei Davi. Como Natã iria comunicar aquela mensagem tão dura, de juízo, para o rei Davi, um rei tão poderoso? Natã sabia que Davi era um ex-pastor de ovelhas e que ele amava muito o rebanho. Natã também sabia que Davi, o autor do Salmo 12, detestava a opressão ao necessitado. Pelo discernimento entre esses fatos e sua mensagem, Natã foi capaz de comunicar aquela mensagem dura ao rei, mas de forma efetiva. Não é? Outro exemplo dessa abordagem é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, em São João, capítulo 4. Depois de descrevê-lo como o homem que disse tudo o que eu tenho feito, conforme está em João 4, a mulher declarou que esse fato o confirmava como o Messias. Verso 39. Sem dúvida, Jesus não disse literalmente tudo o que aquela mulher havia feito, não é? Ao contrário, ele identificou as experiências de maior impacto na vida dela, seus casamentos fracassados e seus relacionamentos ilícitos no momento presente. Então, ele comunicou a interseção entre essas experiências e a mensagem de sua messianidade, quando ele disse: eu sou Messias, eu posso te ajudar. Carinhosa e respeitosamente, embora ele tivesse conhecimento dessas experiências. Jesus a convenceu de que podia ler os segredos de sua vida. Mesmo assim, ela insistiu que ele era um amigo, compassivo e amoroso para com ela. Embora a pureza de sua presença condenasse o pecado dela, ele não disse sequer uma palavra de condenação, mas falou sua graça e comunicou a sua graça e disse que ela era capaz de renovar a vida dela. Ela começou a ter uma convicção sobre o seu caráter. Uma pergunta surgiu em sua mente: será que esse não é o tão esperado Messias? Um exemplo final dessa abordagem poderia ser visto por ocasião da conversa de Jesus com Nicodemos, em São João 3. Jesus percebeu que a maior necessidade de Nicodemos não era de ter uma resposta aos argumentos doutorais, teológicos sobre sua messianidade, né? Conforme está em João capítulo 7, mas nem seria apresentar o Evangelho de forma mais apropriada à sua mente intelectual e religiosa, porque ele era um doutor, não é? Mesmo que possa ter sido esse o desejo primeiro de Nicodemos, sua necessidade principal era como a de todos os demais pecadores e adúlteros e prostitutas. Ele precisava nascer de novo, reconhecer essa necessidade de ter a mente completamente reformada dos propósitos e motivos. Sua necessidade maior era nascer de novo no reino de Deus, conforme João 3. Querido amigo, querida amiga, isso revela-nos uma lição inestimável, que é participar na missão com compreensão e empatia não significa dizer às pessoas o que seus ouvidos desejam ouvir e da maneira como elas querem ouvir, mas, como Jesus, devemos dizer às pessoas o que sua mente necessita ouvir, de maneira que melhor possam compreender. Quais são as coisas de que o nosso interlocutor mais gosta? Qual a coisa que ela não gosta? Qual foi
e qual é, no presente momento, a experiência mais impactante na vida dessa pessoa que eu quero alcançar? Nós precisamos saber, temos que perguntar a elas. Por exemplo, quais são as principais necessidades dessa pessoa atualmente? Do que ela precisa? O que ela deseja? Comunicar o Evangelho no contexto dessas perguntas nos capacita a nos envolver com a pessoa, tendo compreensão e empatia. Mas o que nos motiva a fazer isso? Bem, nas palavras de Paulo, é o amor de Cristo que nos motiva. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14, nos diz: o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos move. Ao meditarmos no doce amor que pacientemente Jesus estendeu a nós, e individualmente, nosso desejo de estender esse amor a outros aumentará a cada dia. Ao meditarmos nas muitas maneiras pelas quais Jesus tem procurado se comunicar conosco, por meio do que mais gostamos e por meio do que não gostamos, por meio das experiências que mais impactaram nossa vida e por meio de nossas maiores necessidades, naturalmente aumentará nosso desejo de nos comunicarmos com os outros, por meio das perspectivas deles, por meio das necessidades deles, por meio das linguagens pelas quais eles aprendem mais facilmente. Não é? Nós precisamos adaptar a mensagem às pessoas. Você compreende isso? E não a nós mesmos. Ao suplicarmos fervorosamente a Deus pelo prometido derramamento do seu amor em nosso coração, pelo Espírito Santo, conforme Romanos 5, receberemos mais e mais desse amor, que nos motiva a caminhar nessa direção. Que pela graça de Deus possamos comunicar a verdade eterna de maneira tal que sejam importantes para quem estará ouvindo e que eles possam se sentir seguros para abrirem o coração, na certeza de que quem lhes fala de Jesus é alguém que lhes conhece e sabe quais são suas necessidades, seus temores, suas necessidades, seus sonhos, e sabe muito bem do que eles necessitam. Portanto, não podemos testemunhar eficazmente por uma pessoa que nos é completamente desconhecida. Precisamos primeiro granjear a confiança, a amizade dessas pessoas e depois, somente depois, testemunhar do amor de Cristo. Aí sim, as pessoas terão toda a possibilidade do mundo de aceitarem o testemunho que nós iremos lhes dar. Que Deus me abençoe muito e que Deus abençoe a você também. E que Ele nos torne a cada dia missionários mais bem preparados e mais bem afinados com os ensinos do mestre do evangelismo por excelência, que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. E até amanhã, às 7h30, se Deus quiser. Eu quero agora fazer uma oração para nós concluirmos o tema de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Querido e bom Pai que habita nos céus, muito obrigado por essas grandes e poderosas lições que o Senhor nos dá através dos exemplos bíblicos e através do maior exemplo bíblico de todos, que foi o exemplo do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine a termos empatia pelas pessoas, a nos interessarmos pelas pessoas que queremos conquistar para Ti, a fim de que nós possamos nos aproximar delas, fazer-lhes perguntas, procurar conhecer as suas lutas, suas dificuldades, granjearmos a sua confiança, nos tornarmos amigas dessas pessoas, servirmos essas pessoas, e então que o coração delas sejam abertos para ouvirem o testemunho que nós temos a dar sobre o Senhor Jesus. Nos ensine, bom Pai, nos ensine a falarmos a linguagem que as pessoas necessitam ouvir, para que o Evangelho possa ser mais provavelmente aceito por essas pessoas. Que nós tenhamos sucesso na nossa vida missionária e que o Senhor abençoe a nossa família, a nossa igreja. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã, 7h30, se Deus quiser.